Grande momento aí para o Bitcoin, vamos dar uma olhada no post do Lucas Amêndola, abre aspas. Todo bear market tem dois pontos claros em comum. Ponto número 1, eles são cíclicos. E ponto número 2, quem entra nesse momento de baixa, historicamente, entra bem e pode estar rindo aí daqui a alguns anos. É o que menciona o Lucas Amêndola aí. E é claro, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas é muito interessante olhar os ciclos do Bitcoin, porque historicamente eles vêm se repetindo, inclusive como um relógio suíço. É incrível como, de fato, a cada 4 anos o ciclo se repete. E esse agora é um momento bastante difícil. Vocês podem ver aí que a procura pelo Bitcoin diminuiu, e é um momento difícil, onde o preço está caindo, as convicções são desafiadas. Muitas vezes o preço fica de lado durante um bom tempo e demora para recuperar novas máximas. Então é assim um momento difícil para muitas pessoas, né? Talvez para o público do canal, que é um pouco diferenciado, o pessoal está muito feliz, né? Promoção 2 por 1 no Bitcoin, compre um, leve 2. O preço do Bitcoin há pouco tempo atrás estava em 120 e poucos mil dólares. Se caiu pela metade, significa que é muito mais fácil acumular, muito mais fácil trocar reais por satoshis, certo? Então é interessante para muita gente. Mas enfim, eu acho que para as pessoas que estão entrando agora e que não passaram por outros ciclos ou que não estão com muita convicção ainda, é um momento difícil. Então é interessante analisar todos esses indicadores, gráficos, informações que vamos falar agora no vídeo de hoje, né? Então, seguindo aqui, todo o bear market é cíclico, desconfortável e, historicamente, uma janela de oportunidade. A frase "quem entra aqui vai rir" ali, aqui no exemplo dele, em 2028, 2029, é poderosa porque ativa horizonte de longo prazo, paciência e visão de ciclo, né? Mas precisa ser bem construída para não parecer uma promessa. O que o gráfico sugere? Uma estrutura de tendência macro ainda ascendente, correções profundas dentro de um ciclo maior e retomadas após períodos de compressão, né? É a lógica clássica do Bitcoin que ele vem seguindo. Lembrando, não temos bola de cristal. Não necessariamente o ciclo vai continuar se repetindo de forma tão incrível como vem acontecendo até agora, né? Inclusive, eu me surpreendi com o fato do Bitcoin estar aí com os ciclos de 4 anos, permanecendo, né, nesses ciclos de 4 anos. Então realmente foi uma surpresa para mim. Eu achei que ele iria subir de forma lenta e gradual por mais tempo. Mas enfim, isso só reforça o fato de que nós não temos bola de cristal. O Bitcoin não liga para o que a gente acha e ele aparentemente está aí no ciclo de 4 anos, como esteve sempre, né? Pelo menos nos últimos bons anos. Bom, ponto psicológico aqui acaba sendo muito importante, porque o bear market é quando a narrativa fica negativa, influenciadores muitas vezes somem, né? A gente vê aí canais que só falam sobre Bitcoin quando ele está no hype, mas geralmente é o pior momento para comprar, porque você compra mais caro, né? Altcoins derretem e a maioria vende. Então o interesse por Bitcoin cai muito, e muitas vezes é por isso que influenciadores não falam sobre o assunto, porque não tem mais tanta demanda, e o varejo não está consumindo mais tanto o assunto. Tanto é que a gente viu algumas baleias entrando, mas o grande varejo perdeu aí bastante do interesse, né? Então é exatamente aí onde é plantado o próximo ciclo do Bitcoin, historicamente, né? Bom, então, os próximos 2 a 3 anos, olha aqui, né? Costumam recompensar quem acumulou durante o medo, os ciclos punem paciência e premiam convicção, e bear market é o vestibular do bull market. Então é interessante, e assim, convenhamos, né? Eu acho que o Bitcoin, toda essa dopamina de ativos alavancados e shitcoins e bets por aí vai, eu acho que talvez deixem as pessoas um pouco imediatistas. E eu tenho que falar que também a volatilidade do Bitcoin e essa valorização exponencial também talvez esteja acostumando mal as pessoas, no sentido de que, embora o Bitcoin seja um bom ativo, né, muito diferente de outras porcarias que eu acabei de mencionar, existe aí uma certa dopamina em ver o seu patrimônio oscilando tanto, né? Isso é algo talvez que os holders de longo prazo já estejam mais acostumados, mas talvez quem entrou há pouco tempo esteja mal acostumado aí com valorizações exponenciais. Então, por exemplo, esse ciclo que foi fraco, né, de 2022, dezembro a outubro,
de 25, mais de 600% de valorização em dólar, o que para o Bitcoin é pouco, mas para qualquer outro ativo no mundo seria muita coisa. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco imediatistas, né, e esperam aí que o preço suba sempre, então volte a subir em um período muito curto. Então, cuidado com isso, né, para não ficar mal acostumado aí com o potencial exponencial de valorização do Bitcoin, que é um ativo muito volátil, e a gente sabe que todos os ativos que sobem muito, o potencial de downside, de correção, acaba ficando maior, né? Vide, por exemplo, a questão da prata, né? Pô, a gente teve uma valorização de prata que era parecido com a valorização do Bitcoin, né? Há pouco tempo atrás, mais de 200% em dólar em 12 meses. Isso aí é uma valorização que historicamente acontece com Bitcoin e com pouquíssimos outros ativos. Não à toa a prata corrigiu tanto, né? 34% de queda aí recentemente. Então, sempre que a gente tem muita volatilidade para cima, a gente pode ter volatilidade para baixo também, eventualmente. Então, é importante mostrar isso. Tem outro gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o clássico gráfico do Rainbow Chart. O que é isso? É uma linha de tendência com várias camadas de preço para o Bitcoin. E atualmente ele está nessa camada nessa camada roxa, né? Ou seja, numa posição onde o preço do Bitcoin está muito descontado. E vale observar que esse último período de valorização do Bitcoin foi muito fraco, né? Olha só, ele chegou apenas nessa linha verde. Então, se fosse para ele chegar ali em patamares de valorização anteriores, teria que chegar pelo menos nessa linha laranja, vermelha e assim por diante, né? Então, foi uma valorização muito fraca e uma promoção alta aqui no preço do Bitcoin. Então, interessante esses dois pontos de atenção aí para o Bitcoin Rainbow Chart, né? Aqui tem o significado das cores, né? Vermelho seria euforia e possível sobrevalorização, e roxo seria o contrário, Bitcoin is dead, ou seja, medo extremo. E a gente tem também indicadores como o Fear and Greed Index, que eu já mostrei algumas vezes, que agora até já passou de 10, mas chegou a ficar em um patamar muito baixo, abaixo de 10 chegou a 5, o que é bastante raro. Tá? Então, vários indicadores que mostram que o preço do Bitcoin pode estar historicamente muito baixo em relação ao período que estamos agora, em relação ao ciclo do Bitcoin, né? E a mensagem implícita que fica aqui nesse gráfico é que toda vez que o preço entrou na zona roxa ou azul, foi uma excelente região de longo prazo, e toda vez que chegou na vermelha, veio a correção depois. Então isso aqui é importante para lembrar de fazer o oposto da manada. Se o Bitcoin está muito estourado, então cuidado. Se o Bitcoin está muito baixo em relação ao ciclo, avalie o ativo, né? Pense a respeito, no mínimo, né? Então, ele reforça a narrativa, né? Esse gráfico reforça a narrativa de crescimento exponencial, mais ciclos de medo e euforia, né? Então, esse gráfico aí não é um modelo fundamentalista, não considera um macro de juros, ETFs, adoção institucional, e apenas uma regressão estatística do próprio preço. E funciona porque o Bitcoin teve crescimento logarítmico consistente até agora, mas não é uma garantia futura, obviamente, né? Então, chamam de Bitcoin is dead toda vez que ele encosta nessa faixa roxa, e curiosamente é exatamente ali que começa o próximo ciclo. Então, eu particularmente estou achando muito interessante esse momento de mercado, onde temos aí, por exemplo, o ouro se valorizando muito, mais de 72% de valorização em dólar, e um ativo de mais de 30 trilhões de dólares de valor de mercado. É sim muita coisa. Então é interessante observar isso, porque a tese do ouro tem muita relação com o que a gente chama de debasement trade, ou seja, o fato de que as moedas fiduciárias estão perdendo confiança e o dólar também está perdendo esse patamar aí de reserva global, seja por questões geopolíticas, seja simplesmente pelo fato de que moedas fiduciárias perdem poder de compra ao longo do tempo, e os Estados Unidos já tem mais de 38 trilhões de dólares de dívida. Lembrando que o problema da dívida é um problema que acontece no mundo inteiro, né? Tem uma propaganda gigante aqui, então, enfim, vocês conhecem aqui o relógio da dívida dos Estados Unidos. Mas o fato é que, sim, moedas fiduciárias estão perdendo credibilidade, e assim, a gente tem algumas
alternativas, né? O ouro, é claro, e eu acho que o playbook de bancos centrais e grandes instituições, principalmente bancos centrais, né? É basicamente ouro. Então a gente vê um movimento muito forte da China em direção ao ouro, só que levando em consideração as características do Bitcoin e do ouro, o Bitcoin, pelo menos na minha perspectiva, tem uma grande possibilidade de emergir aí, continuar emergindo, né? Porque é um ativo que vem se valorizando exponencialmente ao longo do tempo, continuar emergindo como esse ouro digital, essa reserva de valor que não depende de moedas fiduciárias. Inclusive, se a gente observar aqui, beleza, o ouro está se valorizando bastante, mas se a gente colocar no máximo aqui, né, ouro de 2012 até agora, 191% de valorização em dólar, o que é legal, né, mas Bitcoin de 2016 até agora, ou seja, em muito menos tempo, fez mais de 15.000% de valorização em dólar. Então, eu acho que a principal questão aqui seria zoom out, analise esses ciclos e leve em consideração que, se o ouro está se valorizando tanto agora, pelo menos parte da tese do Bitcoin está sendo validada, que é a tese de que moedas fiduciárias estão realmente colapsando. É uma questão de tempo para elas perderem o valor. Então, muito interessante aí essa questão, ouro se valorizando e o Bitcoin com um excelente desconto, né? É um momento muito difícil para algumas pessoas. Para o bitcoinheiro raiz, eu acho que ele está bastante entusiasmado e empolgado com esse momento. Mas se você é novo nesse mercado, pode ser um momento bastante difícil, tá? Se prepare, pode durar algum tempo, eu já mencionei em outros vídeos, então esteja preparado, né? Já falei também sobre as quedas aqui, né? De mais de 70% a 80% em dólar, né? Lembrando, quase que eu esqueço, vou deixar o link de WhatsApp do grupo do canal aqui na descrição. Tem várias coisas legais que eu estou pensando para o grupo, né? Ter um contato mais próximo e direto aí com vocês. E também, se você gostaria de uma assessoria exclusiva aí para o seu perfil, tirar dúvidas sobre o investimento de uma maneira geral, de acordo com o seu perfil, né? Isso incluindo toda a classe de ativos, renda fixa variável no Brasil, no exterior, enfim. Nós podemos tirar dúvidas sobre todos esses temas com profissionais certificados, né? Então, se você tiver interesse nessa assessoria exclusiva aí para os seguidores do canal, mande o seu nome e WhatsApp ou no Instagram do Quem é Satoshi ou no X no Twitter, beleza? Então, só para fechar aqui, eu estava falando sobre as quedas, né? Já mostrei algumas vezes. Então, historicamente, temos quedas de em torno de 12 meses com 70% a 80% de desvalorização em dólar do Bitcoin. Então, leve isso em consideração. É um ativo bastante volátil e esse momento, muitas vezes, é o mais difícil para quem é novato aí no Bitcoin. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. Considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até breve.